Olá, tudo bem? Que bom que você clicou nesse link. Estamos aqui prontos já para estudarmos sobre mais um herói. Nós estamos na série Aprendendo com os Heróis e o herói da fé de hoje é muito conhecido, tem uma história surpreendente e eu sei que você sabe quem é, que você já ouviu falar sobre ele, que você já deve ter lido sobre ele, mas não custa nada a gente aprofundar um pouquinho mais, né? Nós vamos falar hoje de Moisés, mas antes de falar de Moisés, eu queria falar uma coisa que eu comecei a perceber estudando os heróis. Eu comecei a perceber que há uma certa similaridade entre eles em alguns aspectos. Por exemplo, nós podemos dizer que eles eram homens que andavam com Deus, eram homens que foram de fato amigos de Deus, pessoas que mantiveram o coração apegado à promessa, independente das circunstâncias, independente das dificuldades que eles enfrentaram. Eles foram pessoas que pensaram além de si mesmos, se tornaram abençoadores de gerações, e Moisés não é diferente. Moisés se encaixa em muitos desses parâmetros que eu citei aqui para vocês. Moisés foi um príncipe na terra. O seu nome significa aquele que foi retirado, que foi tirado das águas, simbolizando já até a própria realidade espiritual da sua existência, o propósito da sua vida, né? Ele saiu do seu ambiente porque de alguma maneira ele também ia retirar o povo dele daquele lugar, do ambiente que eles estavam. Mas quando a gente olha aqui para Hebreus 11, eu queria muito ler esse texto junto com vocês, porque tem algumas coisas bem interessantes aqui. No versículo 23, começa a falar de Moisés e diz assim: pela fé, os pais de Moisés o esconderam durante 3 meses depois do seu nascimento, por terem visto que ele era uma criança bonita, e não temeram o rei. Pela fé, Moisés, depois de ter crescido, recusou ser chamado filho da filha de Faraó e preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres momentâneos do pecado. Considerou a desonra sofrida por amor do Messias riqueza maior que os tesouros do Egito, por manter os olhos fixos na recompensa. Pela fé, saiu do Egito não temendo a ira do rei, perseverou como quem vê o invisível. Pela fé, obedeceu às exigências para a Páscoa, incluindo a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não tocasse nos filhos de Israel. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca. Quando os egípcios tentaram fazê-lo, o mar os engoliu. Então vamos por partes aqui, né? A primeira coisa que eu quero destacar aqui, que Moisés ele se tornou um grande herói, ele entrou nessa lista primeiramente por causa dos seus pais. Diz o texto que eles salvaram o menino bonito sem se importar, sem temer o decreto do rei. E o segundo motivo que eu vejo aqui claramente é que ele entrou nessa lista pela sua própria decisão, pela sua própria escolha. Depois de ter crescido, depois de já ter conhecimento das coisas, de já ter experimentado realidades na sua vida, ele tomou uma decisão por ele mesmo de servir o Senhor, porque amava o Senhor. Ele diz que considerou toda a desonra sofrida por causa do amor que ele tinha pelo Senhor. E isso fez com que ele recusasse todos os cargos, os títulos, as honras, os privilégios do Egito por uma missão que ele recebeu do Senhor. E eu sei que vocês conhecem a história de Moisés, mas quando a gente olha para a vida dele, a gente vê que ele precisou enfrentar não apenas os inimigos que vieram contra ele precisou vencer não apenas os egípcios, mas ele precisou vencer os seus próprios temores, as suas próprias limitações, e ele também precisou vencer as reclamações eternas do povo que ele queria salvar, né? Do povo que ele se dispôs em parceria com Deus a salvar e libertar. E quando eu olho para Moisés, eu entendo claramente, eu vejo na vida dele que essa escolha, ele escolheu ser amigo de Deus. Ele escolheu estar perto do Senhor, ele escolheu caminhar com o Senhor, ele escolheu muitas vezes subir um monte. E não importava se ia ficar 40 dias lá em cima, era a escolha de Moisés. Várias vezes a gente vai ver Moisés dizendo: Senhor, se o Senhor não for, a gente não vai, não adianta ir sem a tua presença. Se o Senhor não me falar, eu não vou fazer. Eu quero a tua presença, eu quero ver a tua face, me deixa ver a tua face. Ele chegou num nível de intimidade tão grande com Deus que ele ousou fazer perguntas e ousou questionar Deus em algumas coisas.
que muitas vezes fizeram até Deus mudar de opinião, né? Tomar uma decisão diferente da que ele já estava intencionado a tomar, como quando ele disse que ia destruir todo mundo. Moisés intercedeu pelo povo e Deus falou, ok, não, vou perdoá-los mais uma vez. Então essa escolha de Moisés de ser amigo de Deus, ela vai muito além de uma simples experiência que ele teve ali na sarça, sabe? Eu acredito que isso foi fruto de uma semente que os seus pais plantaram nele. Quando o texto começa a falar de Moisés, ele não fala diretamente de Moisés, ele fala dos pais de Moisés. O que me faz refletir também, né? Que coragem Moisés teria de enfrentar Faraó se ele não tivesse sido o próprio fruto da coragem dos seus pais que enfrentaram o decreto do rei. Que ousadia Moisés teria para se posicionar em favor de um povo se um dia ele não tivesse visto nos seus pais a mesma ousadia em se posicionar para salvar a sua vida. A referência que ele tinha da história dos seus pais e por ele ser o fruto desse desafio que os seus pais abraçaram, dessa missão que os seus pais agarraram, né? Fez com que ele entendesse desde cedo, com o exemplo da sua casa, que a sua missão é maior do que você. A nossa missão é maior do que nós mesmos. Eu acho que Moisés, nem nos seus maiores sonhos, um dia ele pensou que ele ia viver as maravilhas que ele viveu. Gente, imagina todas as coisas que aconteceram porque ele liberava uma palavra, ele orava, ele acontecia, as pragas que vieram sobre os egípcios depois da oração de Moisés. Quando cessava era depois da oração de Moisés. O mar se abrir, tantos milagres no deserto por causa da oração de Moisés, da palavra de Moisés, do posicionamento dele. Eu acho que ele nunca pensou que ele viveria tantas experiências assim com Deus. Mas tudo isso foi resultado de uma semente que foi plantada no coração dele pelos seus pais. E aqui a gente aprende duas lições. Eu quero focar nessas duas lições da vida de Moisés. Eu sei que tem tantas coisas, né, pra gente aprender com ele, mas hoje eu quero focar nessas duas. A primeira é exatamente essa. O que você faz hoje para salvar seus filhos, na verdade, poderá salvar uma nação inteira. Não ache que é pequeno o seu esforço ou inválida a sua coragem. O que você faz hoje é uma semente que você está plantando para o amanhã. E nenhuma árvore dá somente um fruto na vida. Quando você planta uma semente. Mas quando ela germina, ela dá muitos e muitos e muitos frutos. É uma semente que se multiplica em inúmeros frutos. Então não pense que aquilo que você faz por ser pequeno não tem valor, porque sim, vai gerar muitos frutos para o amanhã. E infelizmente o índice de pessoas que crescem na igreja e depois abandonam a casa do Senhor é altíssimo. Tem um instituto aqui nos Estados Unidos chamado Barna, que eles fazem diversas pesquisas em igrejas e tal, e recentemente eles publicaram uma pesquisa mais atualizada, né, sobre esses tópicos que a gente está comentando aqui, onde eles chegaram à conclusão de que quase 2/3 dos jovens entre 18 e 29 anos que cresceram na igreja não permanecem na igreja. O outro dado que me deixou assim, de boca aberta, que é alarmante, é quando eles dizem que pouco menos que 2 em cada 3 adultos, ou seja, 63% das pessoas que cresceram na igreja não levam os seus filhos para a igreja. Gente, o que leva uma pessoa que cresceu na igreja não desejar que os seus filhos tenham a mesma experiência? O que faz uma pessoa não querer mais esse lugar ou não desejar que os seus filhos cresçam nesse ambiente? Isso é muito mais do que a rotina que é pesada, porque eu tô cansada, porque os tempos mudaram. Não, gente. Nós, como igreja, estamos falhando. Nós estamos tão preocupados em manter as pessoas, sabe, num ambiente agradável, criar uma experiência emocional para essas pessoas, para elas se sentirem acolhidas, para elas se sentirem amadas. E ok, o evangelho é isso, ele nos acolhe, ele nos ama, ele nos perdoa, mas ele também vai além disso. Não é só emoção, é experiência transformadora com Jesus,
Quem um dia conheceu Jesus não consegue viver sua vida ignorando. Pode até sair, pode até voltar a pecar, mas dentro dele tem algo que incomoda. Ele sabe que ele não está fazendo o que ele deveria fazer, ele sabe que aquele lugar não é para ele. Se a igreja está falhando em não levar as crianças a conhecer Jesus verdadeiramente, ter experiências com Jesus, os pais também estão. Quer ver um exemplo? É lindo ver uma criança orando, né? A gente acha a coisa mais linda do mundo. Ai, olha como é lindo ele orando. Mas as nossas crianças estão nos vendo orar. Porque a gente acha lindo ver a criança orando, mas ela é um espelho, ela é um reflexo. Será que nós temos sido um bom modelo para os nossos pequenos, para as nossas crianças, para os filhos dentro da nossa casa? Ou será que a gente já nem ora mais, né? Porque muitas famílias já não se ora mais antes das refeições, agradecendo a Deus pela provisão, já não se ora mais antes de dormir, agradecendo pelo cuidado, pela proteção durante o dia, já não se ora mais quando acorda, pedindo a graça de Deus sobre o seu dia, entregando as primícias do seu dia ao Senhor, já não se vive mais isso. A gente ora no dia que vai na igreja, no dia que vai na célula. Estamos tendo graves problemas por causa da nossa inadimplência. E é curioso para mim que a Bíblia diz que os pais de Moisés, eles não temeram o decreto do rei, porque eles viram que era uma criança bonita. Só que aqui é muito mais do que aquele negócio de mãe que acha o seu filho o menino mais lindo do mundo, né? Quando a gente vai lá para Atos, capítulo 7, a gente vai ver a pregação de Estevão e ele fala que Moisés era um menino lindo aos olhos de Deus. Ou seja, eles como pais entenderam o valor daquela criança, eles entenderam que Deus tinha um propósito para aquela criança, eles entenderam que Deus tinha um destino para aquele bebê. E aí Estevão vai dizer que ele foi criado na casa do seu pai por 3 meses. Parece tão pouco tempo, né? Era um bebê. Por 3 meses ele ficou escondido na casa do pai. Mas esses 3 meses foram extremamente necessários, eles foram fundamentais para que a semente fosse colocada no coração de Moisés. Ele podia não responder ainda porque era um bebezinho, mas ali foram plantadas as sementes da identidade, do destino de Moisés. E isso é algo que você como pai, você como mãe, não pode negligenciar. A sua missão é construir os seus filhos para o destino que Deus tem para eles. A sua missão é imprimir no coração e na mente deles as verdades do Senhor acerca da identidade, do destino deles, do valor que eles têm, do propósito da vida deles. A sua missão é de ser um facilitador para que eles tenham experiências com Deus, para que quando eles orarem, eles vejam as respostas da oração, para que quando eles falarem, eles vejam que a palavra tem poder, para que eles vivenciem essas coisas que a gente aprende, não são apenas historinhas que aconteceram, ai, Davi e Golias. Não, gente, é imprimir as verdades que estão aqui, os princípios, inculcá-los na mente das crianças de verdade. Essa é a missão dos pais. E a igreja vai junto também, né? Como um pássaro com 2 asas, trabalhando para formar a nova geração. Porque assim vai se cumprir o que está escrito, de que quando eles crescerem, eles não se desviarão deste caminho. A segunda coisa que eu quero abordar aqui com vocês, chamar a sua atenção, é que Moisés, ele escolheu ser amigo de Deus. Depois de ter crescido, o texto diz que ele escolheu amar o Messias. Por causa do seu amor ao Messias, ele abriu mão de todas as coisas, ele abriu mão dos prazeres, ele abriu mão dos títulos, ele abriu mão das honras humanas, ele abriu mão dos cargos, ele abriu mão de tudo. Porque ele amou, ele amava o Senhor. Ele encontrou no Senhor uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. E o texto diz que ele manteve os olhos fixos na recompensa. E aí eu te faço uma pergunta: onde estão os seus olhos? Onde você mantém os seus olhos? Em meio a todos os desafios da vida, está escrito que Moisés, ele perseverou como quem vê o invisível. Os seus olhos não estavam nas coisas, os seus olhos não estavam nas circunstâncias, os seus olhos não estavam nas pessoas, os seus olhos não estavam no que é temporal. Ele olhou
para o Senhor, ele focou no espiritual, ele focou naquilo que ainda era invisível aos olhos humanos, mas era tão real, era tão palpável para Moisés a presença de Deus que ele não tinha como trocar isso por outra coisa. E aí fica a lição para nós: o mundo vai te rejeitar, as pessoas vão te desprezar, os seus amigos, eles vão te desapontar, os seus irmãos muitas vezes vão te criticar, mas que a gente aprenda com Moisés a não abrir mão de subir o monte. Mesmo que lá embaixo as pessoas estejam celebrando uma festa para um bezerro, mais vale a presença de Deus do que qualquer outra coisa. Mais vale a presença do Senhor. Davi disse: mais vale um dia na presença do Senhor do que 1000 em outro lugar. E Moisés entendeu perfeitamente isso. Ele nem precisou dizer, a sua vida, as escolhas que ele fazia diziam isso. Tem até a canção, né, que diz: quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Porque é verdade. Quando você descobre esse lugar da presença de Deus, tudo é resto. As outras coisas perdem o valor, perdem o brilho. O brilho desse mundo se apaga ante a ti. Uma canção antiga que eu lembrei aqui agora. Meu pai cantava muito, né? O brilho desse mundo se apaga ante a ti, e a glória dessa terra nada é. Tudo cai na tua presença. Formosa é a tua presença, Senhor. Não tem coisa mais bela, mais prazerosa, mais perfeita do que a presença de Deus. Então, quando a gente olha para Moisés, a gente vê que Moisés ele não temeu a ira do rei, porque ele viu a referência dos seus pais fazendo isso. Moisés também não temeu a pobreza, o desconforto, ou como o texto diz, a desonra, porque ele amou o Senhor mais do que todas essas coisas. Moisés, ele não temeu que o seu filho primogênito morresse, porque ele acreditava no poder da obediência. Mesmo que nada daquilo fizesse sentido, a Bíblia diz que ele obedeceu às exigências da Páscoa, passou sangue na sua porta. Ele acreditou, ainda que aquilo parecesse loucura, ainda que ninguém tivesse feito aquilo antes, ele acreditou na palavra do Senhor e ele velou por essa palavra para que a sua família não fosse destruída. E ele não temeu passar por meio do mar, mesmo que ele pudesse ser engolido pelas águas como os egípcios foram, porque ele sabia que do outro lado a promessa estava lhe esperando. Então ele não estava olhando ali para o caminho, ele estava olhando do outro lado, aonde a promessa estava. Ele queria chegar lá. E essa é a fé que nós precisamos ter. A fé, ela não tem medo. Eu não sei quais são os seus temores, eu não sei quais são os seus receios, eu não sei o que é difícil demais para você acreditar, mas eu sei de uma coisa: tudo que contém medo não é fé. Então, não tenha medo. Aprenda com Moisés a ver o invisível. Aprenda com Moisés a ser amigo de Deus. Deseje ser amigo de Deus. Deseje estar neste lugar da presença mais do que qualquer outra coisa que você possa desejar, mais do que qualquer outro lugar que você possa estar. Lembre que Moisés, ele foi salvo para salvar a sua nação. A vida de Moisés foi poupada porque Deus tinha um propósito para a vida dele. Deus tinha um destino para Moisés, que ia além de Moisés. E o plano de Deus para a sua vida, ele vai além de você. Então, se eu puder te deixar uma mensagem hoje mantenha os seus olhos fixos na recompensa. Mantenha os seus olhos fixos na promessa. Ainda que o caminho até lá tenha muitos percalços. Não ache que o que você semeia hoje é pouco, porque uma semente faz uma floresta. Uma semente dá muitos e muitos frutos. Semeie o amor por Jesus no coração dos seus filhos. Seja essa referência para eles, como um dia os pais de Moisés foram para ele também. Essa referência de fidelidade, de ousadia, de coragem, para enfrentar o inimigo sem medo de ser destruído. E acredite nos planos de Deus para sua vida, eles são muito maiores do que você.
Muito obrigada por estar comigo até o final. Se esse vídeo te abençoou, clica no like, compartilha com alguém para que outra pessoa também seja abençoada. E na próxima semana a gente continua aqui estudando sobre esses heróis. Tem sido tão especial para mim estudar sobre eles, aprender essas lições. Eu tô amando compartilhar com vocês e espero que vocês estejam gostando também, viu? E a gente se vê no próximo vídeo.